Salve, salve, galera! Mais um capítulo da série História das Copas do nosso canal O Fim da Copa, certo, filhão? Beleza? E essa camisa aí de que ano que é? 94. Mostra aí, levanta um pouquinho mais. Essa é a camisa da seleção brasileira do Tetra, a amarela e a azul. Essa aqui foi usada pelo Mauro Silva, que era o camisa 5, ó. Um número aqui, ó, costurado mesmo, à mão, certo? E é do Pitico que a gente arrumou recentemente aí, né? Ali no Cabanhas, que é uma réplica também muito linda. Eu tinha a camisa de 93, que meu pai me deu, foi a minha primeira camisa oficial de seleção, ainda por cima, que era linda, da Umbro também, que tinha a golinha. Eu achava mais bonita do que essa, inclusive. Bom, vamos lá, galera. Como eu falei para vocês, a partir de 86, do antepenúltimo episódio, comecei a falar das Copas, não só baseado no que está escrito no Wikipedia, no que eu já assisti, né, pela televisão, pelo YouTube na minha vida toda, mas relatos do que eu vi em Copas do Mundo. Já falei muitas coisas que eu vi em 86, quando eu tinha 9 anos, no último episódio na Copa de 90 da Itália, quando eu já tinha 13 anos, em que eu esqueci até de falar que quando eu jogava futebol, né, com a molecada na rua, eu gostava de falar que eu era Van Basten da Holanda. Mas chegamos em 94, chegamos na Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Brasil há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, foi desacreditado para o Mundial, teve uma eliminatória muito difícil, onde só passou no último jogo com aqueles 2 gols do Romário contra o Uruguai, no Maracanã lotado. O Romário que não estava participando das eliminatórias, não estava sendo convocado pelo Parreira e pelo Zagallo, e ele chamou a responsa. Foi eliminatórias que o Brasil perdeu pela primeira vez um jogo de eliminatórias para a Bolívia, lá na altitude da Bolívia. Foi a partir daí que Ricardo Rocha, lá em Pernambuco, né, que é a cidade natal dele, juntamente com os outros jogadores do elenco, passaram a entrar em campo de mãos dadas. Fato que ocorreu até o final da Copa de 94. Foi no ano de 94 que Ayrton Senna da Silva, nosso maior piloto de automobilismo, morreu, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro. E ele que havia feito já até vídeos com jogadores da seleção brasileira falando que em 94 o Brasil seria tetracampeão, não participou, faleceu meses antes, no dia 1º de maio. Agora fez quantos anos? 94, 2004, 14, 24. 32 anos já. Eu lembro até hoje, eu estava no cortejo, fui no cemitério israelita lá perto de casa, no enterro do Ayrton Senna. Mas enfim, o Brasil foi tetra, mas foi uma campanha também. A seleção chegou desacreditada. Parreira tirou o titular Raí no decorrer do campeonato, colocou o Mazinho, deixou a equipe super defensiva, com o Mazinho no meio de campo, junto já com o Mauro Silva e com o Dunga, praticamente 3 volantes, e o Zinho, que era o 4º jogador no meio de campo, que chamavam de enceradeira, fazia ali o serviço sujo para que Bebeto e Romário pudessem ter suas atividades no ataque. Bebeto e Romário jogaram muita bola também, mas a seleção toda. O Leonardo, que era o capitão, contra os Estados Unidos nas quartas de finais, no dia da independência americana, dia 4 de julho, deu a cotovelada no jogador dos Estados Unidos, foi expulso, o que permitiu que o branco voltasse e na partida seguinte contra a Holanda fizesse o 3º gol naquela cobrança de falta espetacular, que o Romário deu uma esquivada e a bola entrou. Jorginho foi lateral titular, com o Cafu reserva. Tínhamos Ricardo Gomes e Ricardo Rocha como titulares, e os dois se contundiram, e os jogadores que foram os campeões foram o Aldair, que eu tenho a camisa da Roma do último jogo do Aldair, e o Márcio Santos, e o Tafarel monstro no gol. E tínhamos também no elenco o Ronaldo Fenômeno, que ainda era o Ronaldinho Fenômeno com 17 anos, que não teve nenhuma oportunidade na Copa. Tivemos o Viola, tivemos o Paulo Sérgio, vários outros jogadores, certo, galera? O que mais me marcou nesta Copa do Mundo? Mas me marcou porque com 17 anos eu já jogava futebol bastante no campo. E, porra, mano, eu trabalhava de office boy numa academia chamada Overall, que era lá perto de casa, no Butantã, no Jardim Riso. Dia de jogo, pô, nosso patrão liberava a gente 2 horas antes pra gente ir pra rua, pra gente ir pra casa, e lá na rua que eu morava, a galera juntava várias mesas de várias comidas, doces, refrigerantes, e a gente enfeitou a rua todinha mesmo, eu e a minha galera, bandeirinhas, calçada, a rua. Eu fiz um símbolo da CBF gigante na rua, de tinta a óleo, que dava para ver lá debaixo da Corifeu, que ficou anos. Ficou acho que até a Copa de 2002 esse desenho aí, até ele se apagar, né? Bom, o que você já ouviu falar, filho, da Copa de 94, da Copa do Tetra? Foi nos Estados Unidos e quem brilhou mais foi o Romário.
O Romário realmente ele fez a diferença nessa Copa. Ele chamou a responsa e ele falou: pode me convocar que eu seguro que eu vou levar esse Mundial. Teve a situação triste, né, do doping do Maradona. A FIFA meio que obrigou o Maradona a jogar essa Copa. Ele já não estava mais em ritmo de futebol, de disputar a Copa do Mundo. A FIFA ajudou ele a se curar, a se tratar, a emagrecer. E juntamente com tudo isso, ele tomou alguns remédios para emagrecimento. E um desses remédios foi constatado no exame de doping no jogo Argentina e Grécia. Infelizmente foi o último jogo do Maradona numa Copa do Mundo. E daí degringolou a carreira dele totalmente. E se não fosse isso, a Argentina ia dar trabalho para o Brasil. Tinha o Batistuta marcando muitos gols na época já, tinha o Canidia. E a Copa também foi muito legal, porque teve seleções como a Bulgária, deveria ter colocado a camisa da Bulgária lá, mas às vezes ela aparece em outros vídeos, então tá suave. Do Stoichkov, que chegou nas semifinais, a Suécia, que tinha o goleiro Thomas Ravelli, aquele carequinha, e tinha a Romênia, de Raj. A Copa do Mundo de 94, FIFA, foi a 15ª edição do torneio, sediada nos Estados Unidos, sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país, que agora vai realizar novamente em 2026, com o grandioso, o magistral, o presidente Donald Trump, que faz de tudo para deixar a Copa uma bosta, atacando o Irã, atacando vários países, arrumando várias confusões, e a Copa vai acontecer assim, aos trancos e barrancos. E ontem, Gianni Infantino anunciou que o Irã está confirmado, seja o que Deus quiser, em nome de Alá. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, este foi o Mundial que bateu todos os recordes de público mantidos até os dias de hoje. Com um futebol extremamente eficiente, com um grupo muito unido, liderado pelo polêmico craque Romário, a seleção brasileira conquistou o 4º título mundial, bateu a Itália na final. Mas eu vou falar para vocês como é que foi a final. E por que eu não vi o pênalti que o Baggio desperdiçou na hora que o Brasil foi tetracampeão, em que Galvão Bueno falava: é tetra! É tetra! Ai, que é sua, Tafarel! Pitico pira, né? Bom, foi realizado de 17 de junho a 17 de julho. Tivemos 141 gols em 52 partidas, uma média de 2,71. Campeão foi o Brasil, vice foi a Itália. Quem foi o terceiro? Suécia. Em quarto? Bulgária. A Bulgária chegou em quarto. Teve o artilheiro da Copa, Hristo Stoichkov, com 6 gols, ao lado do russo Oleg Salenko, que só em uma partida fez 5 gols contra Camarões. Foi a primeira Copa da Rússia, sem a União Soviética. O melhor ataque foi o da Rússia, com 7 gols na fase inicial, e as melhores defesas na fase inicial, tomando apenas um gol. Bélgica, Brasil e Noruega. Maior goleada, Rússia 6, Camarões 1, com 5 gols de Salenko. Público de 3.587.000 pessoas, uma média de 68 mil por partida. O melhor jogador da Copa foi o baixinho Romário. O melhor goleiro foi Michel Preud'homme, da Bélgica, catava muito, cabeludinho. E o melhor jogador jovem foi Mark Overmars, da Holanda. Fair play novamente para o Brasil. Esta edição foi aberta no estádio Soldier Field, em Chicago, no dia 17 de junho, com direito à performance da cantora Diana Ross. No mesmo dia aconteceu o jogo de abertura entre a Alemanha, que era a atual campeã, e a Bolívia. A seleção alemã venceu o jogo por 1-0, gol de Klinsmann. Nesse jogo, o craque boliviano Marco Echeverri recebeu o primeiro cartão vermelho da Copa após agredir Lothar Matthäus. O mesmo Echeverri foi o cara que fez os 2 gols no Brasil nas eliminatórias e tirou a invencibilidade de vida toda do Brasil. Ele era conhecido como El Diablo. Estreante em Copas, a Arábia Saudita mostrou ao mundo o futebol que veio no terceiro jogo contra a Bélgica. Após receber a bola no meio de campo de sua equipe, Saed Al-Owairan decidiu partir para cima dos belgas e, após driblar meio time, tocou na saída do melhor goleiro da Copa, Michel Preud'homme. Ele fez um gol, o Owairan, muito parecido com o gol do Maradona contra a Inglaterra. Muito parecido. Só que, medidas as proporções, cada um é cada um, né? E foi o gol mais bonito dessa Copa. Foi uma Copa do Mundo de grandes surpresas, como a Bulgária, que até ali, em 6 participações, nunca tinha passado de fase nem vencido nenhum gol, sendo a segunda colocada em um grupo que tinha a Argentina favorita, além de eliminar um jogo emocionante a Alemanha, até então campeã mundial. As eliminatórias para a Copa de 94 começaram em 92 e terminaram no fim de 93. 2 equipes estavam suspensas pela FIFA de participar. A antiga Iugoslávia, por causa da guerra civil contra a Bósnia, e o Chile, por causa daquela situação ainda do goleiro Roberto Rojas, que a eliminou também em 1990. Pela primeira vez desde o pós-guerra, nenhum país integrante do Reino Unido se classificou para a Copa do Mundo. Caramba, mano.
Eu nem me lembrava disso, a Inglaterra não participou de 94. O país de Gales, que tinha em seu elenco ainda jovem Ryan Giggs, do Manchester United, e o veterano Jan Roche, perdeu a vaga para a Bélgica e para a Romênia. A Irlanda do Norte perdeu a vaga para a Espanha e Irlanda. A Escócia de Ali McCoist perdeu a vaga para a Itália e Suíça. E a toda poderosa Inglaterra perdeu a vaga, mesmo contando com craques como Paul Gascoigne, David Platt, Tony Adams, Paul Ince, John Barnes, Ted Sheringham e Stuart Pearce para Holanda e Noruega. E a Inglaterra, na Copa anterior, em 90, foi quarta colocada, minto, mas chegou nas semifinais. Inclusive, os ingleses saíram perdendo contra a minúscula equipe de San Marino, com apenas 8 segundos de jogo em uma das partidas eliminatórias. Naquele que foi por 23 anos o gol mais rápido da história das eliminatórias. Só que a Inglaterra virou e venceu por 7-1, pelo menos sempre fez isso. Outra surpresa foi a eliminação da França, de Eric Cantona e Jean-Pierre Papin, que foi eliminada pela Suécia e pela Bulgária. Conquistou a classificação na última partida após derrotar a própria França em solo francês. Na zona sul-americana, a Colômbia surpreendeu a todos ao se classificar vencendo de goleada a Argentina por 5-0 no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, e enviando os hermanos para jogar a repescagem contra a Austrália. Para a disputa, o treinador argentino Alfio Basile resolveu reconvocar Maradona, com os objetivos de ganhar a vaga. Outra surpresa na América do Sul foi a eliminação do Uruguai, que terminou em terceiro lugar em seu grupo, perdendo a vaga para o Brasil, no jogo que eu falei de 2-0, e para a Bolívia, que foi em segundo lugar. 4 equipes se classificaram pela primeira vez para a Copa: Arábia Saudita, Grécia, Nigéria e Rússia. Seleções participantes. A Alemanha fez sua 13ª participação, a estreante a Arábia Saudita, a Argentina. Bom, depois eu vou falar a classificação final, não vem ao caso. Sedes, tivemos como sedes Standorf, na região de Los Angeles, com o estádio Rose Bowl e o Standorf Stadium, Pontiac, West Rutherford, Washington DC, a capital, Foxborough, Orlando, Chicago, Illinois e Dallas, Texas. Fase de grupos, tivemos as classificações assim: no grupo 1, Romênia, Suíça e Estados Unidos em terceiro. No grupo 2, Brasil e Suécia, aí não teve terceiro lugar. No grupo 3, Alemanha e Espanha. No grupo 4, Nigéria, Bulgária e Argentina. Em terceiro, a Argentina foi para a repescagem mundial com a Austrália, quase que nos classifica para a Copa. Ficou em terceiro no grupo, quer dizer, tinha uma baita seleção, mas que estava capengando. No grupo E, México, Irlanda e Itália se classificaram. E a Noruega teve o mesmo número de pontos dos 3 times que eu falei. Os 4 times ficaram com 4 pontos no grupo. Foi um grupo muito engraçado. Todo mundo empatou contra todo mundo. Só que pelo saldo de gols a Noruega ficou fora. A Itália se classificou em terceiro. Uma campanha ridícula na primeira fase e mesmo assim chegou à final. A Itália ela perdeu na estreia para a Irlanda. Ela ganhou da Noruega de 1-0 e depois ela empatou com o México. Pelo grupo F, Holanda e Arábia Saudita se classificaram em primeiro e segundo lugar, e a Bélgica, pelos critérios de terceiros colocados, também passou. Fase final, Finão, você lembra? Fase final? Bom, eu vou te relembrar então. Romênia 3, Argentina 2. A Argentina foi eliminada. A Argentina que na sua primeira fase teve os jogos lendários como... Vou lembrar para vocês aqui, ó. Jogos da Argentina. Ela enfiou 4-0 na Grécia. Aquele gol lá que o Maradona comemorou loucamente. Depois contra a Nigéria ganhou de 2-1, mas foi o jogo do doping. E depois a Argentina perdeu para a Bulgária de 2-0. Aí ela foi eliminada pela Romênia na oitavas de finais por 3-2. A Suécia ganhou da Arábia Saudita de 3-1. A Holanda ganhou da Irlanda de 2-0. O Brasil ganhou dos Estados Unidos de 1-0 no jogo na cultura velada do Leonardo e o gol do Bebeto balançando o bebê, um golaço. E os Estados Unidos que tinha o zagueiro Alex Lalas, roqueiro, que parecia o Slash do Guns N' Roses. E ele era muito engraçado. Parecia o Tio Sam, na verdade, porque ele era ruivo. México 1, Bulgária 1, nos pênaltis 3-1 para a Bulgária. Alemanha 3, Bélgica 2. A Itália ganhou da Nigéria por 2-1 na prorrogação. A Itália sempre aos trancos e barrancos. A Nigéria tinha uma seleção monstruosa, campeã das Olimpíadas em 96, com Okocha, Canu. A Espanha ganhou de 3-0 da Suíça e tivemos as quartas de finais assim. Romênia 2, Suécia 2, 5-4 nos pênaltis para a Suécia. A Romênia foi muito bem nessa Copa, um grande craque Raj. Brasil 3, Holanda 2, um jogaço.
O Brasil foi lá, fez 2-0, a Holanda foi, empatou rapidamente, e naquele gol do branco, o Brasil jogou de azul aquele jogo, igual essa camisa. Fomos para as semifinais. Bulgária 2, Alemanha 1, a Bulgária eliminou a atual campeã Alemanha, o Stoichkov arrebentando, e a Itália finalmente fez um grande jogo e venceu a Espanha por 2-1. Para termos nas semifinais, Brasil 1, Suécia 0, um jogo que já havia sido realizado na primeira fase, aquele totozinho do Romário botou o Brasil na final, e a Bulgária perdeu para a Itália por 2-1. Foi disputar o terceiro lugar com a Suécia, tomou de 4-0, a Suécia foi em terceiro, a Bulgária ficou em quarto, o Brasil empatou em 0-0 com a Itália, com grandes chances de gols perdidas para ambos os lados, e nos pênaltis, Roberto Baggio isolou aquele pênalti, foi lá na Lua. Daqui a pouco eu vou contar como é que foi a final para vocês. O Viola entrou e quase fez um gol na prorrogação, e eu lembro até hoje de tudo isso. Bom, aqui a final, no dia 17 de julho, com estádio com 94 mil pessoas e o árbitro húngaro Sandor Pú, tivemos o jogo em 0-0. E nas penalidades, quem perderam os pênaltis? Márcio Santos perdeu primeiro para o Brasil, o Baresi perdeu para a Argentina. Aí o Albertini fez, o Romário fez, o Branco fez, o Evani fez. Aí o Massaro perdeu e o Dunga fez. Lembra do Dunga? E aí o Roberto Baggio foi, pumba, perdeu, o Brasil tetracampeão. A final entre Brasil e Itália, disputada no dia 17 de julho, entrou para a história por dois motivos. Primeiro, pelo fato de juntar frente a frente duas das três únicas seleções que haviam conquistado 3 edições de Copa do Mundo. As tricampeões eram o Brasil, né, desde 70, a Itália desde 82 e a Alemanha desde 90. Brasil e Itália fizeram uma final pela primeira vez repetida, que foi... Não, a primeira final repetida foi a Alemanha e a Argentina em 90, que tinha sido em 86. Pela segunda vez, uma final repetida. Brasil e Itália tinham feito a final em 70 e agora novamente em 94. Em 70 as duas brigavam pelo tri. O Brasil foi tri, agora as duas brigavam pelo tetra. O Brasil foi tetra. E foi uma revanche da Copa de 82 que a Itália eliminou o Brasil por 3-2. O jogo terminou em 0-0 no tempo normal. A vitória do Brasil veio após 3 erros italianos, uma defesa do goleiro Taffarel, um chute de Massaro e mais 2 chutes para fora dos italianos, de Baresi e Baggio, que eram os 2 grandes craques daquela geração. O Brasil recuperava a coroa depois de 24 anos, 5 edições seguidas sem vencer, e conquistava assim o inédito 4º título da Copa, tetracampeonato. Fato só igualado no Mundial de 2006 pela própria Itália e no de 2014 pela Alemanha, quando o Brasil já ostentava o título de pentacampeão, conquista obtida em 2002 na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, certo? Ainda no campo de jogo, aproveitando os festejos pela conquista histórica, a equipe decidiu homenagear o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, que havia morrido meses antes, na Itália, lá em Imola, em San Marino. A homenagem veio estampada no cartaz que dizia: Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. O Senna que brigava pelo tetra também mundial de Fórmula 1. Na finalíssima, o Brasil entrou em campo com Taffarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Dunga, o capitão, Mauro Silva e Mazinho, Zinho, Bebeto e Romário. Logo na primeira etapa, Cafu entrou no lugar de Jorginho e no início da segunda etapa da prorrogação, Viola ocupou a vaga de Zinho. Ao longo da competição ficou popularizada a frase dita por Galvão Bueno, principal locutor da Rede Globo de televisão direcionada à goleira brasileira: sai que é sua, Taffarel. Classificação final da Copa: Brasil, campeão; Itália, vice; Alemanha, Suécia, terceiro; Bulgária, quarto; Alemanha, quinto; Romênia, sexto; Holanda, sétimo; Espanha, oitavo. Em nono, Nigéria em décimo, Argentina; 11º, Bélgica; 12º, a Arábia Saudita; em 13º, México; 14º, Estados Unidos; 15º, Suíça; 16º, Irlanda, e os eliminados na primeira fase: 17º, Noruega; 18º, Rússia; 19º, Colômbia; 20º, Coreia do Sul; 21º, Bolívia; 22º, Camarões; 23º, Marrocos; 24º, Grécia. Colômbia, que teve aquele caso horroroso do zagueiro Escobar, que ao fazer um gol contra a seleção dos Estados Unidos, a seleção colombiana foi eliminada na primeira fase, e ao voltar para a Colômbia foi assassinado por integrantes da Farc, pelos bandidos, pelos traficantes de Pablo Escobar. Uma das cenas mais tristes, situações mais tristes da história do futebol. Premiações: chuteira de ouro, artilheiro, Stoichkov; bola de ouro, melhor jogador, Romário; melhor goleiro, Bergholm; time mais espetacular, Brasil; time menos faltoso, Fair Play, Brasil; seleção da Copa, Bergholm, goleiro do belga; defensores, Jorginho e Márcio Santos do Brasil; Paolo Maldini da Itália. Já ouviu falar desse aí? Paolo Maldini, né, filho? Meio campistas: Dunga do Brasil, Balakov da Bulgária, George Hagi da Romênia e Thomas Brolin da Suécia, um craque também, o loirinho. E o ataque era monstro: Romário, Baggio e Stoichkov.
Apenas isso. Stoichkov, que foi artilheiro junto com Salenko. Os vice-artilheiros foram Johan Klinsmann, Romário, Baggio e Kenneth Anderson, da Suécia, em terceiro lugar, com 4 gols. Gabriel Batistuta, o Batigol, Florian Radotil, da Romênia, e Martin Dahlin, da Suécia. A bola da Copa foi esta daqui, ó. Muito linda, por sinal, da Adidas, que eu ainda vou ter um dia, que se chamava Questra. Mascote. Foi dado aos americanos, ao invés de fazerem como a Inglaterra, que escolheram seu animal nacional, o leão, para os Estados Unidos, para 66, os Estados Unidos decidiu um animal doméstico. Qual? Cachorro. Foi um cachorro, um cão. No lugar da emblemática águia americana. Após essa, já tinha sido utilizada como mascote nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. O animal, o cãozinho Striker, vestia roupas com as cores da bandeira norte-americana. O objetivo era atrair um público maior ao esporte, que não é tão popular no país. Não deu certo. O cachorrinho pouco icônico não chamou a atenção das crianças, deixando os souvenirs da Copa encalhados nas prateleiras. Transmissões, não vou falar. Estatísticas. Cartão amarelo mais rápido de uma Copa do Mundo. Sergei Gorlukovic, 7 segundos depois do início de Suécia e Rússia. Primeira jogada, pau. Gol mais rápido, Gabriel Batistuta, 2 minutos no jogo Argentina e Grécia. Gol mais tardio, Kenneth Anderson, 115 minutos no jogo Suécia e Romênia. Gol mais tardio, sem prorrogação, Felipe Albert da Bélgica, Nasko Sirakov da Bulgária e Daniel Amokachi da Nigéria, todos aos 45 do segundo tempo. O futebol chegou nos Estados Unidos, galera, praticamente nos anos 70, quando o Pelé saiu do Santos, o único clube em toda a sua vida, e foi jogar no Cosmos, junto com Beckenbauer e outros craques. Não emplacou, mesmo com esses craques. Depois de 94, o soccer, como é assim chamado o futebol lá, também não emplacou. Lá é a NBA, basquete, NFL, que é o futebol americano, e o beisebol, que dominam tudo. Há alguns anos atrás, o Kaká foi para lá jogar no Orlando City. O David Beckham, ele comprou o Inter Miami, ou ele fundou o Inter Miami, agora levou o Messi recentemente para lá, levou o Luizito Soares. Estão falando de levar o Neymar para um time lá, o Cincinnati. Mas com todas essas contratações, mesmo assim o futebol não emplaca nos Estados Unidos. Agora, no ano de 2026, que a Copa será realizada principalmente lá, mas juntamente com Canadá e México, esperávamos que fosse uma Copa que fosse dar, só que o Trump está fazendo de tudo para deixar a Copa ser ofuscada por questões políticas. Mas, enfim, tudo isso aconteceu em 1994 e esperamos que tenhamos uma grande Copa agora em 2026. Foi o ano do Tetra do Brasil, foi o ano que o Brasil, se não ganhasse essa Copa, não sei se chegaria tão bem em 98 a ser vice-campeão e a ser penta em 2002. Eu lembro até hoje que o futebol, a CBF estava numa crise profunda. Em 87 teve a Copa União, que até hoje tem aquela briga que o Flamengo foi campeão e o Sport campeão do módulo amarelo. Eu assisti tudo, eu tive o álbum de figurinhas da Copa União, foi o Flamengo. Mas a CBF entregou o Campeonato Brasileiro para a Liga do Clube dos 13. Dali até 94, vários campeonatos brasileiros muito mal organizados. Mano, o futebol brasileiro estava numa crise profunda. E daí veio a virada também. Depois do Tetra, a Umbro saiu, a Nike entrou, revolucionou muito para lados positivos e negativos, mais positivos do que negativos, mas muito negativos também. Mudanças de camisas, mudanças até chegar hoje em dia dessas camisas horrorosas que eles estão fazendo, mas muitas coisas por trás, como a final da Copa de 98, que a gente vai falar no próximo capítulo, e a máfia, né, de convocações. Bom, filho, gostou do vídeo? Fala pra galera então o que eles precisam fazer. Deixar like, se inscrever e ativar o sininho. E hypar o vídeo. E compartilha com a galera, certo? Tô aqui com o Pitico, fica de pé aí, filhão. Que tá com essa camisa linda da final da Copa de 94 e eu tô com o azul e tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo. Valeu!